Mas é isso que eu quero um pouco ministrar nessa mensagem que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Falar um pouquinho sobre vidas, falar um pouquinho de vidas que são transformadas e com isso os relacionamentos são restaurados. Meu irmão, nós precisamos entender que o cristianismo, ele não é apenas um sistema religioso e não pode ser um sistema religioso. Pelo contrário, precisa entrar na nossa mentalidade que o cristianismo, ele é um relacionamento não só com Deus, mas também com o meu irmão. O cristianismo, ele é uma vertente tanto vertical como horizontal. Eu preciso me relacionar com Deus, principalmente, mas também eu preciso aprender a me relacionar com o meu próximo, com as pessoas que estão ao meu redor. E, meus amados, vamos dizer, uma das bases da sociedade é o relacionamento. Se você não se relaciona, você não vai casar. Está acontecendo aí, meu filho? Se você não se relaciona, dificilmente você vai ter dificuldades para poder frutificar em mercados de trabalho. Se você não se relaciona, você vai ter dificuldade de crescer como homem, como mulher, constituir família. O relacionamento, Deus criou o homem para se relacionar não só com ele, mas também um com os outros. E essa pandemia mostrou muito sobre essa questão de relacionamentos, mostrou muito sobre o nosso âmbito familiar. Talvez nós tínhamos uma ideia de relacionamento e uma rotina familiar de que acordávamos cedo, voltávamos só à tarde trabalhando, não tínhamos muito contato um com o outro, e de repente vem uma pandemia e quando olhamos estamos trancafiados dentro de uma casa com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, alguns aí pela misericórdia com sogra, sogro, outros com tios, com netos, não é verdade? De alguma forma fomos obrigados e empurrados, eu creio que por Deus, a olharmos mais atentamente aos nossos relacionamentos. E com isso eu duvido, querido, que alguém aqui não tenha olhado nesses 8, 9 meses de pandemia, claro, a quarentena no começo de março foi muito pior do que agora relaxou, você sai, você vai fazer as suas compras, você está disperso, mas amados, não há como não observarmos o quanto é importante o relacionamento dentro da igreja, o relacionamento meu profissional, o meu relacionamento familiar. E eu quero hoje falar um pouquinho sobre uma carta que Paulo escreve a um homem que tinha iniciado a sua igreja na sua própria casa, e ele escreve esta carta, e a gente pode observar que esta carta, ela nos traz ensinos poderosos sobre amor, sobre perdão, sobre restituição, sobre reconciliação. É uma carta profunda, e é a menor das cartas que Paulo escreve, que está no Novo Testamento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Filemon, esta carta a Filemon, que relata muito sobre essa questão de quando nós temos e podemos quando nós olhamos e podemos trazer restauração e transformação às pessoas e não apenas a nós. E isso, meus amados, é um dos alicerces da nossa igreja. A visão da nossa igreja, nos movemos e estamos cada dia mais caminhando em melhorar isso, nos movemos nessas ações. Uma igreja bíblica, uma igreja adoradora, uma igreja que se move no profético e, acima de tudo, uma igreja acolhedora e restauradora. Que esta palavra hoje venha penetrar no seu coração. Filemon tem só um capítulo, amém? Do 1 ao 25. E eu quero compartilhar com vocês, amém? Todos acharam Filemon? Não acharam? Tá antes de Apocalipse aí, meu irmão. Som 2 aí. Som, ei. Amém? Todos acharam? Vamos lá, primeiro versículo. Vamos ler. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está onde? Em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens, para com o Senhor Jesus e todos os santos. Pois, irmãos,
para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer, dar graças a ti, Deus, por este dia, por este culto, por tudo aquilo que o Senhor já tem operado através de nós e em nós, Pai. Dirige esta palavra, que aquilo que o Senhor tem para ministrar à tua igreja hoje, fale, Pai. Ô Senhor, que esta palavra penetre as profundezas das nossas entranhas, da nossa alma, mude a nossa mente, a nossa forma de pensar, de olhar, de ter uma percepção de nós mesmos e do mundo, Senhor Deus. Trabalha no coração de cada um, conforme a necessidade de cada vida aqui nesta noite, Pai. E que eu venha ser apenas um instrumento, um vaso nas tuas mãos, ó Pai. Mas que a tua palavra venha penetrar fortemente no coração de cada um. E a ti te damos a honra, a glória e o poder para sempre. Amém. Glória a Deus, queridos. Amém? Amém. Filemão significa afeiçoado, né? Aquele que aquela pessoa que é uma pessoa de bom senso, uma boa pessoa. E Filemão, ele tinha a sua igreja, e Paulo, ele escreve esta carta, na verdade, mostrando exatamente essa questão de amor e perdão. Porque ele roga a Filemão por Onésimo. Onésimo era um dos escravos que fazia parte ali da casa de Filemão, das propriedades naquela época. A escravidão havia algo muito comum naquela época. E Onésimo, ele furta Filemão. A Bíblia não relata, alguns estudiosos, ele furta, rouba Filemão e foge para Roma, tentando se esconder de Filemão, tentando se esconder para que não fosse pego. Mas ele foi preso, foi levado ao cativeiro e ali, por sorte, alguns estudiosos creem que ele estava na mesma ali cela que Paulo. E ali, Paulo, tanto que ele diz, né, meu companheiro de algemas, meu servo de algemas. Ou seja, ele foi irmão de algemas. Paulo começou a instruir Filemão, e ali Filemão foi ganho para Cristo. Filemão recebeu a salvação, e o evangelho chega, Filemão não, chega até Onésimo. E Onésimo, de um servo inútil, de um escravo, ele iria logo ter a sua liberdade. Então, Paulo escreve esta carta de Filemão, uma carta tipo para que Filemão perdoasse a dívida de Onésimo, para que Filemão aceitasse novamente Onésimo, para que Filemão, em amor, conforme o cristianismo e o evangelho nos ensina, Filemão perdoasse e ali
recebesse novamente um escravo que, além de ter roubado, de ter trazido um dano para ele, né, fugiu, e ali Filemão tinha essa responsabilidade. Amados, o cristianismo, como eu falei, ele não é uma religião. E não podemos ter como uma religião um momento apenas de culto de domingo, apenas um momento de leitura de um livro, apenas um momento de êxtase durante uma adoração. A religião, ela precisa, o cristianismo tem a sua base nos relacionamentos, e no relacionamento com Deus, e no relacionamento com os nossos irmãos. E eu queria um pouquinho destrinchar esses 25 versículos que Paulo escreve a Filemão sobre Onésimo. Como Paulo ali se constrangeu e em amor por Onésimo, ele escreve esta carta olhando a vida daquele homem que era escravo e que de prisioneiro ele se torna um homem útil e um irmão, como o próprio Paulo fala e traz para ele si. Amados, o que nós podemos tirar de ensinamento para nós nesse último ano? Como eu falei, muitas coisas se passaram e talvez muitas coisas se passem. E temos que observar, e é perceptível isso, como nós temos dificuldade nos nossos relacionamentos e como temos dificuldades em olhar para a vida do próximo com o olhar de Cristo, como até mesmo esse olhar que Paulo traz. Se nós queremos ver vidas transformadas, e os relacionamentos dela, e até mesmo o seu, sendo restaurados, nós precisamos tirar desta carta alguns princípios para as nossas vidas. Porque, meu irmão, é fácil eu falar que sigo uma religião, que eu sigo a Cristo, mas não ter esta vivência naquilo que eu falo. Porque eu posso falar palavras eloquentes, eu posso falar que sou de Jesus, posso falar que sou de igreja tal, posso falar que creio na palavra, que creio no Espírito Santo, que creio no Filho, que creio no Pai, mas não viver de uma forma enfática lá fora o que verdadeiramente eu tenho através de Cristo Jesus na minha vida. O cristianismo não pode ser um sentido egoísta. Nós estamos lendo a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo, e em 2 Timóteo capítulo 2 ou 3, ele fala da questão de que nos últimos dias, os homens, Timóteo viria ali na igreja em Éfeso, homens egoístas, com suas próprias paixões, dadas suas próprias paixões, homens pecando contra a vontade e a verdade de Deus, uma verdadeira baderna. E quando nós olhamos para os tempos de hoje, parece que nós conseguimos identificar que parece que Paulo não estava escrevendo esta carta para Timóteo há mais de 2000 anos atrás. Parece que ele está escrevendo para nós agora. Parece que ele está escrevendo para nós agora, relatando de como nós nos comportamos. E as cartas lá para Timóteo são cartas que mostram como deve ser o comportamento de um verdadeiro cristão, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um pastor, de uma pastora, de um presbítero, de uma presbítera, de diáconos, de obreiros, simplesmente daqueles que decidiram um dia seguir a Cristo. E quando nós olhamos essa carta a Filemão, como olhamos para a vida de Onésimo, que foi transformada através de Paulo, e de como Paulo envia esta carta a Filemão, exatamente levando o amor, levando o perdão, levando exatamente para que Filemão restituísse a Onésimo, deve ser uma carta lida por nós, a trazer em nós uma vivência para o ano de 2021. Vemos vidas sendo transformadas, e acima de tudo eu e você sendo transformados. Porque nos dias de hoje, estamos vivendo dias de egoísmo, dias de olharmos mais para as nossas vontades e paixões, do que propriamente para olhar ali a necessidade do próximo, a necessidade do outro. Queridos, quando nós olhamos para esta carta, nós podemos olhar e ver que, primeiro, nunca perca a oportunidade de elogiar algumas pessoas. Quantos aqui elogiam alguém? Quantos aqui têm esse costume de elogiar uma pessoa? Independente dos erros dela. Você vai olhar ali para a vida de alguém e falar, meu Deus, esse cara é um traste, é uma água com salsicha. Mas quando ele faz algo bom, você já o elogiou? Já? Quando nós olhamos no verso 4 e 7, olha o que Paulo diz, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Meu amado, primeiro, nunca perca a oportunidade de elogiar uma pessoa. Elogie. Às vezes nós sempre temos que ir na ponta da nossa língua a crítica.
Sempre temos na ponta da nossa língua algo que vai trazer mais os defeitos da pessoa do que propriamente algo que ela fez de bom. E a gente pode olhar que Paulo, primeiro aqui, ele destaca o relacionamento de Filemão com Deus e com os irmãos. Eu dou graças a Deus, lembrando-me sempre de ti em minhas orações. Ele tinha uma comunhão com Deus e tinha uma comunhão com os irmãos. E Paulo faz questão de iniciar a carta elogiando a Filemão e destacando o relacionamento que ele tinha com Deus e com os irmãos e com a igreja que estava na sua casa. Paulo, ele também destaca a fé de Filemão, que ele era um homem de fé. Ele era um homem que era um homem que cria no Evangelho e nas obras de Cristo sobre a sua vida. Paulo também ele dá ênfase exatamente ao efeito do amor que Filemão causava na vida das pessoas. Para trazer Filemão a pensar, peraí, se eu amo as pessoas que estão ao meu redor, se eu amo aqueles que estão na igreja, que é na minha casa, por que então que eu não posso ter um princípio de amar alguém, um escravo que me roubou, um escravo que fugiu e que me trouxe só problemas? Por quê? Sendo que Jesus não nos deu nenhum exemplo de fazermos acepção de pessoas, ou de trazermos pessoas para o lado esquerdo ou para o lado direito, não. Diante do Senhor, Deus ele nos olha de uma forma única. Por mais que o chamado sobre a vida de cada um seja diferente, mas Deus, ele ama a humanidade num todo, ao ponto de enviar o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por mim e por você. Então Paulo, ele começa destacando esta carta, querido. As habilidades, as coisas boas que havia em Filemão. Porque como que você vai começar a falar para alguém, perdoar alguém que gerou um dano sobre a sua vida, do nada assim, você tem que perdoar fulano de tal, porque ele te roubou, não. Filemão, você é um homem que demonstra o seu amor a Deus e o seu amor à igreja. Você é um homem de muita fé. Você é um homem que pelas tuas obras é perceptível o amor que você tem pelas pessoas. O amor que você tem pelos carinhos, meu irmão. Vamos dizer se isso não é um afago na vida da pessoa. Como que a mulher faz quando ela quer arrancar algo do marido? Ela elogia. Ela fala algo bom. Não é verdade? E vai colocando a mão ali na sua carteira. Amados, precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos precisa ser um relacionamento de integridade, de sinceridade. Aproveite as oportunidades, sim, para elogiar, para enaltecer algo de bom na vida do seu irmão, algo de bom em alguém na sua família. Aproveite para levantar e contribuir a ela com amor, com dedicação, porque muitas vezes é fácil nós amarmos uma pessoa que está aqui servindo, uma pessoa que está do nosso lado, que está com a gente, mas também como é difícil nós compartilharmos e amarmos alguém que muitas vezes nos persegue, alguém que muitas vezes causou algum mal a nós. Então nunca perca a oportunidade de elogiar e de mostrar para aquela pessoa que ela tem habilidades, que ela tem virtudes. Porque às vezes nós temos um péssimo costume de apenas trazer uma observância sobre os maus hábitos, sobre as debilidades que a pessoa tem. Sempre tecemos comentários que na verdade demonstram mais as dificuldades e o pecado da pessoa. E precisamos entender que o amor cristão sempre abençoa as pessoas, sempre vai demonstrar gratidão pelos outros, sempre vai procurar o bem dos outros, sempre vai agir com honestidade com as pessoas e sempre vai levar os fardos pesados um dos outros. Você costuma levar o fardo pesado do seu irmão? Você já perguntou para ele se o fardo que ele está levando está pesado? Aí você vai falar, pastor, mas a palavra de Jesus nos ensina que ele já levou sobre si. Ele fala para trocarmos o nosso jugo pesado pelo fardo dele que é leve. Mas amém, meu irmão. Mas às vezes há situações que o seu irmão está passando, ou que outras pessoas estão passando, e que ele precisa da sua ajuda, que ele precisa da sua contribuição, que ele precisa do seu abraço, que ele precisa da sua vida de fé, que ele às vezes precisa de uma palavra de elogio, uma palavra de afirmação sobre ele. E Paulo aproveitou a oportunidade para tecer os elogios que eram cabíveis à atitude da vida de Filemão. Ele era um homem que amava a Deus, mas que amava os irmãos. Ele era um homem destacado pela sua fé. E sabe como a sua fé era destacada? Pelas obras.
Filemão era um homem que se entregava verdadeiramente em fazer a obra de Deus aonde quer que ele esteja. Ele abriu a casa dele para que a igreja começasse a ser fundamentada. Ele abriu a casa dele para que outras pessoas viessem para serem também transformadas e serem restauradas. Ele era um homem que era enaltecido pela sua habilidade de amar a Deus e de amar as pessoas. Então aproveite a oportunidade para elogiar alguém. Nesse final de ano é interessante como no final de ano sempre vamos chegar e temos os nossos abraços, as nossas palavras, não é verdade? Mas quando começa o ano, muitas vezes nós nunca conseguimos levantar e abençoar pessoas com as nossas palavras de bênçãos e de amor e de elogio a ela. Meu irmão, como é bom nós recebermos elogio. Quem gosta de receber elogio aqui? Ninguém gosta? Duvido que você não gosta de receber elogio. Você gosta, Marinal? Você elogia ela, Divaldinho? Não muito. Quem gosta de receber elogio, meu irmão? E às vezes a gente tem uma dificuldade de elogiar. Às vezes eu também tenho uma dificuldade de elogiar. Chegar a falar, Val, uau. Val, uau. Né? Evandro, parabéns. Os negocinhos que você colocou lá ontem, ó. Show de bola. Você é o melhor marceneiro de São Paulo. Ó, que elogio. Né? Cândida, parabéns, que palavra poderosa de dízimo. Não é verdade, meu irmão? O que gera em nós? Gera em nós um outro ambiente. Então, amados, não perca a oportunidade de elogiar as pessoas. Olha, entenda o seguinte, quando nós olhamos o verso 1 e 8, olha só o que Paulo fala. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão. Lá no verso 8 ele diz: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro. O que eu quero dizer com isso? O que nós podemos ver o segundo ponto desta carta? Amados, nunca você é tão grande como você deve ser humilde. Paulo ele poderia utilizar a prerrogativa de ser um apóstolo, de ter toda a autoridade para obrigar Filemão a receber e perdoar Onésimo. Ele tinha essa autoridade, ele tinha essa autonomia, ele tinha ali a autoridade dada por Deus e pela igreja que estava sendo fundamentada de chegar, ó, Filemão, sou apóstolo Paulo, o maior dos maiores, ordeno-te que receba e perdoe Onésimo. Não. Olha o que Paulo diz, meu irmão. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Paulo não se apresenta como apóstolo, mas ele se apresenta como prisioneiro em Cristo Jesus. Meu irmão, nós nunca devemos ser maiores do que o nosso irmão. Por mais que eu possa ter uma atividade, um cargo, por mais que eu possa ter ali algo maior, possa fazer algo maior, talvez, na vida do meu irmão, algo na igreja. Eu sou um pastor, mas não por eu ser um pastor, eu sou maior do que o Evandro, eu sou maior do que o Dorival. Não, nós temos que entender que nós estamos no mesmo nível. Paulo, ele começa a falar sobre Onésimo, ele se coloca do mesmo nível como escravo, porque Onésimo era escravo, e ele fala, olha, eu sou prisioneiro, eu também estou aqui como escravo, eu estou preso, como Onésimo também está. Ele se colocou no mesmo nível de Onésimo para Filemão, meu irmão. Nunca devemos utilizar de prerrogativas de cargo, prerrogativas de autoridade, ou prerrogativas de um conhecimento maior para vir sobre a vida das pessoas e impor algo sobre elas. Nunca faça isso, nunca faça, mas vá pelo amor, vá pela generosidade, vá pela piedade, vá por um caminho de olhar e de se colocar no nível de determinada pessoa, e você vai ver se você não vai colher os frutos de você se colocar no mesmo nível que ela, porque é você entender quem é você no reino. Não é porque eu sou pastor, eu me igualar ao meu irmão e falar, meu irmão, você é melhor que eu fazendo tal coisa. Pelo contrário, eu continuo sendo pastor, isso não muda, porque eu sei o que eu sou no propósito de Deus para a minha vida. E muitas vezes a gente acaba se impondo sobre alguém. Isso demonstra a nossa insegurança diante daquilo que somos. Porque na verdade nós não sabemos o propósito real de Deus para as nossas vidas. Quando eu começo a impor, olha, Evandro, faz o que eu quero, eu estou mandando porque eu sou pastor. Lembra da carteirada? Hoje o nome que trazemos para os dias de hoje é trazer a carteirada. Ó, eu sou pastor, apóstolo da Rios. Faço o que eu peço. Ontem aqui os caras mandam mais do que eu. Né? Não, vamos tentar fazer assim. Não, vamos assim, seria melhor.
Mas quando eu entendo, eu não levo isso como ofensa, mas trago isso entendendo, meu irmão, que muitas vezes, para me falar com determinadas pessoas, eu preciso entender que eu não sou tão grande o quanto eu preciso ser humilde diante daquelas pessoas. Não queira ganhar algo ou colocar algo por uma imposição, por uma ordem, utilizando de alguma coisa que você tem nas suas mãos, um conhecimento maior, uma materialidade maior, recursos maiores e melhores, um cargo na igreja, pelo contrário. E eu desejo e oro que cada líder aqui, cada pessoa que lidera a pessoa, trate as pessoas com amor, trate as pessoas com piedade, olhando e se colocando no mesmo nível que elas e olhando elas com um olhar de amor. Olha só, Paulo, meu irmão era Paulo. Paulo já era cativo prisioneiro. Ele se coloca como Onésimo, ele foi no mesmo nível de Onésimo. Val, ele poderia ter falado, olha aqui, Filemão, receba Onésimo e pronto, acabou. Você acha que Filemão não iria obedecer? Sim, porque era Paulo escrevendo estas cartas, era Paulo dando uma ordem. Mas Paulo não utilizou-se daquilo que ele era, porque ele sabe quem ele era no reino de espiritual. Ele sabia quem era Paulo, ele sabia e tinha noção do que ele era e do que ele seria. E acabou, meu irmão. Isso é que nós temos que aprender. Se eu quero ver vidas transformadas, muitas vezes eu preciso me colocar do mesmo nível que delas para trazer uma restauração à vida de uma pessoa. Aquela questão da dor. Quando eu me coloco no nível da dor daquela pessoa, eu tenho uma grande possibilidade de trazer restauração na vida daquela pessoa. Como é difícil você falar com alguém que você não consegue entender a dor dela, não é verdade? E às vezes você acaba, Pâmela, criticando. Ah, mas fulano é assim. Ah, ciclano é assim. Puxa vida, não aguento mais falar com fulano. Eu já ministrei tantas coisas na vida. Meu irmão, tem pessoas que a gente vai ministrando, mas você não consegue ver mudança. E há coisas que talvez só o Espírito Santo para fazer esta obra na vida dela. E às vezes eu preciso olhar para o meu posicionamento de me igualar a ela. Falar, deixa eu descer no mesmo nível que dela. Entendo o nível, amém? O nível de ministração. Um nível de conduta, de comportamento. Paulo, ele estava escravo, prisioneiro, era prisioneiro, mas ele sabia que ele não era prisioneiro. E até porque ele fala que no evangelho não estava algemado, não estava preso em algemas. O evangelho estava livre, sendo pregado, ao ponto de que o escravo Onésimo recebeu a palavra, as boas novas, e se tornou um homem conforme o evangelho tinha restaurado a vida dele. Mas, meus irmãos, se nós queremos ver vidas sendo transformadas e restauradas, se você quer ver a sua família, se você quer ver você mesmo sendo restaurado, sendo transformado, muitas vezes é necessário descer no mesmo nível. E às vezes a gente quer se utilizar, eu sou um crente, eu sirvo a Deus. E muitas vezes menosprezamos as pessoas do mundo. Muitas vezes nós menosprezamos aqueles que precisam ouvir de uma palavra de evangelho, uma palavra de salvação. Um outro ponto que nós podemos observar nessa carta a Filemão é que Paulo, ele foi um pacificador. Meus amados, não perca a oportunidade de você ser um pacificador. Não perca. Olha só o que ele diz a partir do verso 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor. Cadê aqui? Perdi. Sendo que sou Paulo, velho e agora até prisioneiro em Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Seja sempre um pacificador. Paulo, quando ele escreve esta carta, ele utiliza alguns argumentos. Ele utilizou a reputação de Filemão, de ser um homem que abençoa as pessoas e que ama as pessoas, para que Filemão entendesse e perdoasse Onésimo. Ele utilizou desse argumento. Como as pessoas te enxergam? Como as pessoas olham para você? Será que elas os olham como pacificadores? Como pessoas que têm uma reputação de amar e de abençoar aos outros? Será? Paulo usou ali uma linguagem de amor, em vez de autoridade apostólica, como eu falei aqui. Ele preferiu ir no amor, colocando ali aquilo que era de bênção na vida de Filemão. Ele usou o fato até mesmo da conversão de Onésimo. Olha, Onésimo agora é um companheiro de algemas. Ele está comigo, ele se converteu, ele recebeu a Jesus. Ele agora tem a salvação. Ele agora é um de nós, agora ele não é mais escravo. Ele é irmão. Paulo fala que ele é irmão.
Paulo ele utilizou de argumentos para pacificar a disputa que havia entre Filemão e Onésimo. As rusgas que haviam entre os dois, por conta de que um roubou o outro e foi embora. Imagine como não ficou Filemão. Paulo utilizou-se da mudança da vida de Onésimo. Ele colocou para Filemão, Filemão, olha, Onésimo mudou, Onésimo ele recebeu o evangelho sobre a sua vida, ele é salvo, ele agora é um irmão. Quantos já tiveram oportunidade de fazer isso, de estar no meio de uma confusão, e ali você não sabe para quem que você fala, e agora, o que que eu faço? Você foi aquele que jogou o isqueirinho, tem aqueles isqueirinhos, não é verdade? A moda agora é falar o fogo no parquinho. Tá vendo o parquinho pegar fogo, tá jogando mais incendiando ainda. Qual que é você, meu irmão? Você é aquele que vai tentar apagar o fogo da discórdia, ou você é aquele que vai tentar ainda trazer mais incêndio, mais contenda, mais dissensão, mais discórdia entre irmãos? Amados, talvez nós vamos terminar o ano olhando para trás e vendo, meu Deus, em nenhum momento da minha vida em 2021, durante a pandemia, eu não fui um pacificador, não usei uma linguagem de amor, não olhei para as pessoas com o amor que Cristo olharia aquelas pessoas, não tive a oportunidade ali de elogiar alguém, de abençoar alguém. Eu não fui humilde em alguns momentos com alguém que tinha uma disposição menor do que eu. Amados, temos que olhar para a palavra, e a palavra, assim como Cristo, Ele nos deu exemplo, assim como Paulo foi exemplo, nós precisamos ser homens e mulheres pacificadores. Para de colocar fogo no parquinho, para de falar mais do teu irmão. Verso. A Pâmela não mudou. Ela continua ainda perdida. Fulano continua ainda perdido. Ele continua fazendo isso. Ele continua fazendo coisa errada. Já pensou, Isley? Amados, eu declaro que em nome de Jesus, esta igreja, eu e você, nós seremos a partir de hoje homens e mulheres pacificadores, aqueles que levarão paz, aqueles que levarão consolo. Calma, meu irmão, olha a vida dessa pessoa, olhe por um outro âmbito, olha com outro olhar, olha diferente, não fica olhando com os olhos da carnalidade, com o olho do ódio, com o olhar da falta de domínio próprio, não. Olhe com amor, olhe com o olhar de Jesus para ela, olhe para ela amando como Deus amou você. Precisamos ter esse olhar. E como é difícil, hein? Ninguém deu um amém. Porque talvez a gente não quer ser pacificador. Deus está nos levantando como pacificadores neste tempo. E Paulo, ele nunca desistiu de ver o poder do evangelho na vida das pessoas. Nós podemos observar no verso 17, que diz, Paulo, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Paulo nunca desistiu de ver o poder do evangelho transformando a vida das pessoas. Paulo nunca desistiu de ver o poder de transformação na vida das pessoas, ao impacto que o evangelho e que a obra de Cristo traz na vida das pessoas. Ainda que você olhe como está a sua família, ainda que você olhe como estão alguns irmãos, ainda que você olhe como estão os seus amigos e diz assim, meu Deus, essa pessoa não tem jeito, ela não consegue ser mudada, ela não consegue ser transformada. Continue crendo não no seu poder das suas mãos, mas crendo no poder do evangelho sobre a sua vida, e na vida de determinadas pessoas. Nunca desista. Paulo foi até o fim, escrevendo a Filemão para que Filemão perdoasse e restituísse a vida de Onésimo. O cristianismo precisa ter na sua base, a nossa vida como cristãos, precisa ter na nossa base exatamente isso, de olharmos e sermos pacificadores. Pessoas que amam a Deus e amam os nossos irmãos, e amam as pessoas que estão ao nosso derredor. De sermos pessoas que olham virtudes na vida das pessoas e não ficam olhando apenas as desgraças alheias. E às vezes parece, eu conversava um pouquinho com a pastora hoje, parece que a gente se satisfaz em nossa alegria quando nós vemos alguém se desviar, ou alguém ir por algum caminho errado.
E eu creio que muitos já tiveram esse tipo de sentimento. Eu sabia que fulano ia desviar. Olha lá. O que vem no seu sentimento quando você vê alguém que servia a Deus, que estava na casa do Senhor, simplesmente não estar mais, está perdido? Qual é o sentimento que vem sobre a sua vida? É um de, sabia. Você pode falar assim, puxa, que pena. Jesus, mas o seu sentimento está o quê? Outro? Se alegrando por dentro? O cristianismo não é uma religião. O cristianismo não pode ser algo que é apenas colocado para nós fazermos aqui como uma liturgia. O cristianismo é mais que uma liturgia. O cristianismo é mais do que nós apenas cantarmos hinos, ofertarmos. O cristianismo é mais do que estamos aqui no domingo. O cristianismo é mais do que estar na terça. O cristianismo é mais do que nos reunimos apenas para comer. É muito mais que isso, meu irmão. É olharmos e amarmos a Deus sobre todas as coisas. E olharmos para o nosso irmão e sabemos que Ele é digno do nosso perdão. Que Ele é digno da nossa fidelidade para Ele. Ele é digno do nosso abraço. Ele é digno da nossa misericórdia. Ele é digno da nossa compaixão. Ele é digno como você é digno de receber isso de Deus para a sua vida. Eu creio que esta pandemia veio para nos alertar de algo. Que o problema não é o que estava no mundo, mas o que estava em nós e que se manifestou neste tempo. O nosso individualismo, o nosso egocentrismo, as nossas vontades alheias da nossa carne. E de não olharmos e vivermos este verdadeiro cristianismo, este evangelho de poder, este evangelho de transformação que veio através de Jesus Cristo em nossa vida. É necessário uma carta a Filemão olhando, meu irmão, eu preciso perdoar, eu preciso amar, eu preciso gerar um relacionamento maior com Deus e com meu irmão, porque muitas vezes a gente só quer gerar um relacionamento com Deus, e a gente esquece que os nossos relacionamentos, ele é vertical e horizontal, e Paulo soube fazer isso muito bem. Paulo era um homem prodígio nessa questão de elogiar as pessoas, de abençoar o próximo, de se entregar pelo próximo, de olhar a necessidade do outro e falar, meu Deus, eu preciso fazer algo por aquele. Ele era um prisioneiro do evangelho, não das suas vontades. E a gente se tornou prisioneiro das nossas vontades. A gente se tornou prisioneiro das nossas questões pessoais. Como a gente se ofende fácil, como a gente se desanima fácil, como a gente joga tudo por alto fácil, como a gente culpa outros facilmente, mas esquecemos de olhar para nós, e olhar para Deus, e olhar para o nosso irmão. Sim, a glória de Deus, porque quando você olha para o seu irmão, você não está olhando para qualquer um. Você está olhando para alguém que é a imagem e semelhança de um Deus vivo, assim como você é a imagem e semelhança dele. Será que Paulo precisa escrever uma carta para mim e para você, dizendo, olha, você, homem de fé, mulher de fé, que ama a Deus, que ama os irmãos, que age em amor. Muitas vezes nós vamos nos decepcionar, nós vamos nos chatear com algo, mas meu irmão, não é mais tempo de nos ofendermos com determinadas coisas, não é mais tempo de nos ofendermos com as crises, com as dificuldades deste tempo. Jesus já está voltando, breve Ele voltará para buscar a sua igreja, e nós temos que olhar para Ele, para o alvo, mas não nos esquecer de olhar para os lados, de olhar que temos irmãos que precisam sim de uma palavra de encorajamento, que precisam sim de uma palavra libertadora. Paulo ele fazia isso, e é interessante que ele coloca isso sobre Filemão. Filemão ele era um homem que animava as pessoas, ele era um homem que trazia ânimo, que abraçava, que abençoava outras pessoas. Como nós temos vivido este evangelho nesse tempo? Como nós temos vivido e queremos viver o evangelho para o ano que vem? Eu quero trazer essa reflexão a mim e a você. Será que nós temos e podemos ter essa responsabilidade que Deus deu a nós, de vermos vidas sendo transformadas através do nosso testemunho, através daquilo que somos e não daquilo que achamos que somos? Será que ano que vem eu vou ver a minha família sendo transformada? Será que ano que vem eu vou ver os meus amigos? Eu vou ver pessoas dentro da igreja sendo transformadas e sendo restauradas nos seus relacionamentos? O relacionamento é a base, meu irmão. Olha como nós estamos aqui hoje. Olha para os lados e olha para trás. Você pode olhar? Olha quanta gente, que benção. Você está vendo gente bonitinha, gente mais ou menos. Olha que lindo. Olha só, gente. Você está vendo gente mais jovem, gente mais velha. Você se relaciona com todos aqui?
Quem que se relaciona com todo mundo aqui? É bom de relacionamento. Só o Elias é o dado aqui. Ele é aquele que é dado aqui, né? O Rodrigo se dá com todo mundo. Ele e o Erisvaldo. Amados, uma vida transformada pelo poder do Evangelho é uma vida restaurada na plenitude em todas as áreas. Quando o Evangelho me alcança, quando o impacto da palavra de Deus me alcança, ela vai impactar aqueles que estão ao meu lado. E muitas vezes nós não podemos deixar com que o nosso egoísmo e o nosso individualismo não permita com que eu seja um abençoador, um pacificador, uma pessoa que ama alguém que está do nosso lado, uma pessoa que gere relacionamentos. E entenda, dentro de relacionamentos nós vamos nos ferir muitas vezes. Dentro de relacionamentos nós vamos nos decepcionar muitas vezes. Dentro dos relacionamentos nós vamos muitas vezes sair frustrados. O relacionamento é eu ceder, eu cedo um tempo e você cede uma outra parte. É ou não é assim? É dessa forma. E quando eu sou restaurado e curado em áreas da minha vida, meu irmão, o meu relacionamento com o meu próximo se torna mais sadio. Eu não me ofendo com qualquer coisa. Eu sei ser um pacificador. Eu sei ser eu sei ver virtudes na vida dele. Eu sei ver habilidades na vida dele. Eu sei elogiar ele, meu irmão. Quem é restaurado e curado, elogia as pessoas. Porque a gente tem que tomar um certo cuidado com a questão, talvez, da inveja, talvez de uma circunstância assim, poxa, a camisa do Evandro é bem melhor que a minha. Mas eu não elogio a camisa dele. E é muito bonita. Meu irmão, entenda isso. Foi a Slay que vestiu ele. A Slay é uma benção. Quando eu tenho dificuldade de elogiar, quando eu tenho dificuldade de mostrar, meu irmão, você é uma bênção. Você tem virtudes maravilhosas. É porque, na verdade, eu sou ofendido em determinadas áreas. Pode ser que tenha inveja, ciúmes. Agora, quando eu elogio, quando eu aproveito as oportunidades para elogiar, para mostrar para aquela pessoa que ela tem virtudes, que ela fez algo de bom ali, enaltecer aquilo que ela fez de bom, meu irmão. Isso mostra que você é sarado em muitas áreas da sua vida, que você não tem problema de elogiar, que você não tem problema de falar, você faz coisa melhor do que eu. Isso é comunhão do corpo, isso é unidade do corpo. Eu, como pastor, não tenho habilidades para fazer tudo. Não tenho. E é muito bom quando Deus ele vai mover na igreja, na sua multiforme sabedoria. Deus ele vai dando uma unção para pastores para alguns. Deus vai dar unção para alguns para ministrar o louvor. Deus vai separar alguns para serem aqueles que servem, que gostam de servir, que amam. Deus dá o dom para alguns de semeadores, de colaboradores. Deus ele vai fazendo coisas surpreendentes em meio à comunhão da igreja. E a igreja ela vai estar sempre caminhando, não ali de uma forma pendenga, né, de um lado só, porque o pastor é só voltado para adoração. Mas aí você encontra o profético no presbítero Val, mas aí você encontra o amor. Quem que é todo amoroso aqui na igreja? A Pâmela abraça todo mundo, meu irmão, abraça todo mundo, verdade. Pâmela, vai ver o cara mais ali, analítico, aí tem o Pércio é aquele cara que olha, que é mais ali centrado. Você tem a Nani que é toda, e canta muito. Você tem o organizado, você tem aquele que sabe ensinar muito bem. Você tem aquele que sabe fazer determinadas coisas muito bem. Você tem ali o Juan, tem que elogiar o cara da mesa, porque ele é o que mais sofre na igreja. Mas o Juan, queridos, ele é um grande discípulo. E ele faz mais coisas do que muitos obreiros. Tudo não há coisa, né, Val, que nós não pedimos para o Juan. O Juan não tem prontibilidade para estar e fazer. Difícil ele falar um não. Ele só fala não quando ele fala assim, pastor, eu estou com muita dor nas costas e na cabeça. E acredito, porque ele é difícil falar não. Mas ele é um homem servo, é um jovem que serve. Estava ontem aqui com a gente, veio de manhã no ensaio, está aqui no culto. Se falar para ele, Juan, a gente vai fazer tal coisa. Tá bom, pastor, eu estou lá. Eu tenho que elogiar, porque é um jovem que tem servido ao Senhor. Precisamos aprender como igreja a saber que cada irmão tem a sua posição no reino. E que esta carta de Filemão te ensine a olhar para o seu irmão,
a perdoar, a amá-lo e ver que na vida dele ele está sendo restaurado como você está sendo restaurado. O desejo do meu coração como pastor, com esta carta de Filemão para nós, é que nós possamos entender que somos prisioneiros de Cristo. E por sermos prisioneiros de Cristo, nós temos que olhar para a vida do nosso irmão, olhar para a vida daqueles que vão entrar, olhar para as pessoas que estão no mundo, com o olhar de Cristo, como Cristo olhou, o olhar de perdoar, o olhar de abraçar, o olhar de trazer, de amar, um olhar de ser apaziguador, um olhar de ser restaurador, um olhar de ser uma fonte e um canal de transformação na vida daquela pessoa. Sem se ofender, sem ter inveja, sem ter ciúmes, meu irmão. Ai, entrou fulano de tal, ele prega melhor que eu. Ah, entrou fulano de tal, ele toca a bateria melhor do que eu. Eu nem sei tocar bateria, meu irmão. Deus, ele vai cumprindo o seu propósito como igreja, nessa uniformidade, onde que nós nos tornamos com cada um no seu dom e na sua função. O cristianismo verdadeiro é um cristianismo de relacionamento com Deus e com o meu irmão. Paulo estava dizendo para Filemão, entre as entrelinhas e exortando: Filemão, você é um homem de fé, você é um homem que ama a Deus, você é um homem que ama os seus irmãos, você é um homem que demonstra o amor em obras. Então por que você não quer receber talvez o Onésimo? Aquela questão, eu falo que sou crente, falo que amo a Deus, falo que amo meus irmãos, falo que faço a obra, mas quando eu preciso realmente, em determinados momentos, cumprir esses princípios que Deus coloca para a minha vida, eu não cumpro, eu não estou sendo um verdadeiro cristão. O que Deus quer de mim e de você hoje é que nós nos despertemos a não sermos apenas cristãos no falar, mas as atitudes. Porque o cristianismo não é religião. O cristianismo é a essência de relacionamento com Deus e com o meu irmão, com as pessoas, com aqueles que estão ao meu lado, com a minha família, com os irmãos que vão se achegar, aqueles que vão vir doentes, necessitados, deprimidos, opressos, aqueles que vão vir necessitando, que eu seja uma pessoa que leve e que respalde elas pelo amor. O cristianismo que Paulo escreve para Filemão era esse. Filemão, você tem tudo isso: fé, boas obras, servo. Então, a sua própria conduta tem que refletir o seu perdão à dívida de Onésimo. Perdoa ele. E outra, Paulo fala de restituição. O restitua. Ele agora não é mais escravo. Agora ele vai tornar para você um servo útil. Ele é teu irmão, meu irmão. Deus fez isso comigo e com você. Ele tirou você de ser um escravo e fez de você um filho. Ele te colocou no lugar de honra, te colocou no lugar da mesa, onde ele transborda o seu vinho e honra você perante os seus inimigos. Então, faça isso com todas as pessoas. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa noite, meu irmão.